A saidinha temporária da cadeia é uma coisa assim, no mínimo polêmica, e o assunto voltou agora com tudo. E por quê? Porque um policial militar, o Roger Dias, esse aqui da foto, foi assassinado por um homem que tinha saído da cadeia para passar uma semana com a família. O cara que matou o sargento Roger tinha 18 passagens pela polícia, por vários crimes: roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica, agressão. E o que um cara desse, com esse histórico, estava fazendo na rua? E quem é responsável por deixar uma pessoa dessa sair da cadeia? Esse vídeo vai falar disso e também vai te explicar que a saidinha temporária já podia ter acabado no Brasil. Mas você que já deve ter sido bombardeado com fake news desse caso, vai ficar surpreso quando descobrir por que não acabou. Fica até o fim do vídeo que você vai entender. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República. Senta o dedo no like aí e vamos nessa. Seguinte, um sujeito estava preso em Ribeirão das Neves, que é um presídio que fica na Grande BH, desde agosto do ano passado. Agora, em dezembro, ele foi beneficiado pela saidinha temporária da prisão, com direito a ficar uma semana em casa com a família e teria que retornar no dia 23 de dezembro, mas não voltou. Não voltou, roubou um carro, atropelou um motociclista e matou um policial. Se a gente fosse olhar dentro da estrutura de poder, quem tem culpa? Olha, muita gente. E é isso que a gente vai analisar agora. Vamos começar do começo. A saidinha temporária é um benefício que está previsto na Lei de Execuções Penais, que é uma lei de 1984, portanto, ainda do tempo da ditadura militar. É direito de alguns presos, não todos, sair da cadeia 4 vezes por ano, 7 dias cada vez. Quais presos têm esse direito? Primeira coisa, só vale para quem está no regime semiaberto, aquela pessoa que sai de dia para trabalhar e volta para o presídio à noite, e que não tenham cometido crimes hediondos, por exemplo, homicídio, sequestro. Segundo, presos de bom comportamento que não tenham cometido faltas graves dentro da cadeia. E qual que é a função da saidinha? Segundo o que está na lei, ela faz parte da ressocialização desse preso. É um tipo de teste para saber se ele está apto para ser reintegrado à sociedade. E quem autoriza a saidinha? É o governo? Não, governo nenhum, nem o federal, nem os estaduais, tem autonomia para autorizar ninguém a sair da cadeia. Quem faz isso é a justiça, pelas mãos do juiz de execução penal. E ele pode impedir essa saidinha? Até pode, mas isso depende também de alguns critérios, e é aí que o sistema prisional falha feio. Você vai entender como. A saidinha não é automática. Quando o preso atinge aqueles requisitos que eu falei, ele tem que pedir autorização. E tem todo um processo que precisa ser seguido até que o juiz autorize. Por exemplo, o presídio tem que atestar que esse preso tem bom comportamento. Ou seja, o diretor do presídio tem que assinar um documento dizendo isso para o juiz. O Ministério Público pode analisar e se manifestar contra. E o juiz também vai levar isso em conta antes de decidir. Tem mais uma coisa, existe um negócio chamado exame criminológico, que deve ser feito nesse preso. Ele deveria ser avaliado por um psicólogo do sistema penitenciário antes de ser autorizado a sair da prisão. Eu disse deveria, porque na maioria das vezes esse exame não é feito. Isso é muito grave. E não é feito por um motivo muito simples. Não tem psicólogos suficientes em nenhum estado para dar conta desse serviço. Esse preso também pode ser autorizado a sair usando tornozeleira eletrônica, mas aí também precisa ter as tornozeleiras suficientes, outra coisa que não acontece. E é aí que mora o perigo. A saidinha é direito do preso nessas condições que eu falei, do semiaberto e de bom comportamento. Então o juiz, para negar, ele tem que justificar. E só quem pode atestar que esse preso não está pronto para sair é o exame criminológico. Só que como não tem, o juiz fica de mãos amarradas e acaba liberando porque a lei manda. Então, o primeiro erro é do Estado, que não tem funcionário suficiente para fazer o exame criminológico e nem tem tornozeleiras para monitorar esse preso na rua. E quando eu falo Estado, é os governos estaduais mesmo, porque o governo federal não tem preso do regime semiaberto. Todos os presídios federais são de segurança máxima. Todos esses critérios deveriam servir para ajudar o juiz a decidir caso a caso, mas pela falta de estrutura e de pessoal dos governos estaduais, os juízes acabam sendo obrigados a aceitar só 2 critérios para autorizar a soltura, que é o fato dele estar no semiaberto e ter bom comportamento. Só que esse bom comportamento também é bem relativo. Na verdade,
Basta o preso não cometer faltas graves dentro da cadeia e ele já é considerado de bom comportamento, o que é um critério bem furado. E aí você deve estar pensando agora, então, se os governos estaduais não têm condição de verificar se esse preso tem mesmo condição de ser solto, então não pode soltar, né? Mas quem decide isso é a lei. E só quem altera a lei é o Congresso Nacional, deputados e senadores. Acontece que em 2012, a então senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para mudar a regra e endurecer as autorizações para saidinha. Vou repetir para você, 2012. Demorou, mas o projeto foi aprovado pelo Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Lá, o deputado Guilherme Derrite, que atualmente é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, modificou o projeto e propôs não disciplinar, mas acabar completamente com a saidinha temporária. E o projeto também foi aprovado pela Câmara. Só que aí tem um problema. Sempre que uma das casas modifica o projeto que foi aprovado pela outra, ele tem que voltar para essa outra casa e ser votado de novo. E assim aconteceu. O projeto voltou para o Senado. O senador Flávio Bolsonaro foi nomeado o relator e ficou com o projeto parado na mão dele maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses para ele apresentar o relatório. Em outubro ele entregou e de lá para cá o projeto está parado, esperando que a Comissão de Segurança Pública vote. O único sujeito que tem poder de pautar essa votação é o presidente da comissão, esse aqui, o senador Sérgio Petecão, que é do Acre. Só que até hoje ele não pautou. Sendo assim, continua valendo a lei de 1984. E enquanto ela não for aprovada, a saída temporária vai continuar acontecendo dessa forma improvisada que acontece hoje. Quase sempre sem que tenha sido feito o exame criminológico. E esse exame seria fundamental para a gente saber mesmo se quem está sendo solto realmente tem condição de ir para a rua. Então agora a bola está com o Congresso Nacional. Aliás, agora não, há 11 anos e ele não desenrola essa lei. A responsabilidade pela morte desse policial em Minas Gerais é de muitas pessoas, não de uma só, nem de um espectro político ou de outro. Quem sabe agora, com a repercussão da morte desse policial, essa lei finalmente saia. Agora, você que ficou até o fim do vídeo, também já sabe de quem você deve cobrar, né?